estava em um lugar onde ele não era dele. Os estudiosos vão falar que ele nasceu cativo, ele nasceu naquele local, mas ele era judeu. E a palavra do Senhor lá nos ensina que este homem, ele era temente a Deus, mesmo seus irmãos estando cativos em outro lugar, e a cidade de Jerusalém estando ali derrotada, estava ali destruída, os muros destruídos, os portões destruídos. E quando o seu irmão foi visitá-lo, Anani, isso está em Neemias capítulo 1 em diante, quando Anani foi visitá-lo e falou, e ele perguntou o que tinha acontecido, como está os nossos compatriotas, os nossos irmãos, como está a cidade, e ele vai dizer que a cidade está em ruínas, que os muros estão caídos e as portas estão camadas. E ele ficou muito entristecido com o que tinha acontecido. E a palavra do Senhor vai falar que ele jejuou e orou durante alguns dias, vários dias. E ele começou a orar e buscar algo no Senhor. E quando ele foi diante do rei, a palavra vai nos ensinar e vai nos mostrar que ele estava triste. E chamou a atenção do rei. E o rei o perguntou: o que você tem? Você está doente? Por que você está triste? Ele: como eu poderia estar alegre com os meus irmãos estando derrotado, com a minha cidade, com a cidade dos meus pais, a qual estão sepultados, está tudo destruída. E ali a palavra vai nos relatar que ele pediu autorização para o rei, para que ele pudesse ir para a cidade de Jerusalém, para edificar os muros. E quando Sambalate, Tobias e Gesem descobriram que ele ia fazer isso, começaram a debochar, começaram: ele não vai fazer nada, quando uma coruja subir ou uma raposa vai destruir aqueles muros, porque ele pensou que não ia estar edificado. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo no seu coração, quando Ele coloca aquilo em primeiro lugar, o Senhor Ele muda. E nós não somos diferentes, irmãos, nas nossas vidas. Às vezes nós temos tanta dificuldade, tantos problemas, e às vezes nós esquecemos que nós temos um Deus tão grande, a qual pode mudar tudo, a qual pode transformar tudo. A palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa, irmãos, que tinha 5 judeus, a qual 10 dos seus 16 anos estavam lá na Babilônia: Daniel, Ezequiel, Ananias, todos eles estavam cativos. Daniel, ele foi um chefe de várias províncias, e os outros 3, eles foram governadores, e Ezequiel, ele foi profeta. Olha só que coisa incrível. Ele não poderia ser governador também, mas quando Deus tem um propósito, Deus mandou ele para um vale de ossos secos, para que ele pudesse profetizar. É desta forma, irmãos. Então Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está necessitando, mas o Senhor, Ele está dizendo nesta noite, que quando você coloca Ele no propósito, quando você ora, quando você jejuma, Ele está no controle. Como Ele fez este homem, ele se entristeceu com o que estava acontecendo com os seus compatriotas, mesmo ele não estando lá. O que eu entendo com isso, irmãos? Que mesmo eu estando longe das pessoas, mas eu me compadecendo com o que está acontecendo com ela, o Senhor opera. Da mesma forma qual nós oramos aqui pelos nossos irmãos, a qual estão passando pela necessidade. É desta forma, irmãos. Até o Senhor Jesus, quando aquela mulher foi até o Senhor Jesus, pedir para que curasse ela, o Senhor agiu de compaixão e ela foi curada. Quando aquele centurião foi até o Senhor Jesus pedir para que curasse o teu servo, o Senhor teve compaixão e ele foi curado. Falou: vá, porque a tua fé te salvou. Então é desta forma, irmãos. Quando você tem compaixão pelo outro, o que é compaixão? É sentir
o que as outras estão passando, a necessidade, é se colocar no lugar das outras pessoas. Assim como este homem, ele se colocou com os seus compatriotas, irmãos. E a palavra é tão maravilhosa, que poderia um homem a qual estava num lugar cativo, a qual ele estava em um cargo, a qual era importante porque ele estava servindo o rei, ele era copeiro do rei. Então, tudo que o rei comesse, ele tinha que comer. Mesmo ele estando em um lugar cativo, num lugar onde não era o seu, ele estava dentro do reino, comia juntamente com o rei, no seu palácio, estava num lugar onde todo mundo queria estar. E ali ele estava fazendo a diferença. Não porque ele estava em um lugar cativo que ele deixava de adorar o Deus vivo. E a palavra vai falar que ele orava por Deus do céu ter compaixão, e ele chorava profundamente para que o Senhor pudesse agir naquela causa. E quando o rei lhe perguntou, e ele foi orar ao Senhor, pedindo um escape para que o rei se compadecesse, e o rei perguntou: o que você quer que eu faça para você? O que você quer agora? E a sua esposa, rainha, ela falou: quanto tempo vai levar isso? E ele falou, ele teve a coragem de pedir carta. Me dê uma carta para Asaf, para que ele pudesse me dar madeira, para que eu pudesse tampar as portas. E ele, mais ainda ele fez, ele mandou soldados com ele. Os soldados do rei estavam juntamente com um homem a qual era copeiro, a qual às vezes ninguém dava nada para ele, mas ele estava como um príncipe, porque ele estava com os soldados, a qual estava junto com ele. E ele foi, quando ele fala, quando a palavra nos relata que ele chegando na cidade de Jerusalém, ele pegou e foi, juntamente com algumas pessoas, alguns soldados, ele foi caminhando e foi olhando aonde estavam os lugares para ele estar restaurando aquela cidade. E ele se reuniu com os outros e começou a fazer a boa obra. Da mesma forma somos eu e você, irmãos. Às vezes nós passamos por tantas provas, por tanta necessidade, e aí você esquece do mais importante. Você tem jejuado, você tem orado, que o Senhor Ele requer isso de mim e de você, irmãos. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós temos todas as terças. Eu acredito que todos vocês estão jejuando. Mas o Senhor Ele é tão bom, que eu estou jejuando todo dia agora, irmãos. É muita maravilha. Que é quando Deus está no propósito. Quando você está no propósito, você coloca Deus na frente, Deus Ele age. Às vezes você vê a pessoa ali sorrindo, aquela pessoa não passa por necessidade, ela não tem problema, mas você não sabe o que ela está passando, só o Senhor sabe. Então por isso que nós temos que interceder um pelos outros, irmãos. Nós temos que orar para que o Senhor possa abençoar grandemente a esta igreja, para que o Senhor possa abençoar grandemente e edificar cada vez mais, como fez aquele homem. E às vezes, irmãos, você está passando por aquele processo, você está caminhando, lutando, e as pessoas estão te observando e não querem que você vença. Assim como esses 3 homens. Por acaso Ananias, ele era ladrão, ele era alguma coisa? Não era, irmãos. E por que esses homens iam contra ele? Só porque ele ia edificar a cidade de Jerusalém, e o povo estava com medo dele. Chegaram a mandar a carta pensando que ele ia se tornar rei. E às vezes as pessoas querem isso de mim e de você. Elas olham para você, elas estão te observando, e elas querem o que você tem, mas não querem passar pela luta a qual você passa, não querem passar pelas necessidades a qual você está passando, não sabe o quanto você lutou para chegar até aquele local. É dessa forma, irmãos. Por isso que nós temos que adorar cada vez mais o Senhor e buscar a Ele com sinceridade. A palavra do Senhor, ela vai falar que Tobias, ele estava tramando juntamente com seus amigos para que ele destruísse, matasse Ananias. Mas ele estava preocupado com o que, irmãos? Em edificar a cidade.
Quando ele mandou uma carta, ele respondeu, falou: não, eu não posso ir. Eu estou ocupado. Eu estou ocupado com a obra do Senhor. Eu tenho que edificar essa cidade. Ele não foi, porque o Senhor já era com ele, irmãos. Quando você tem um propósito, quando você coloca Deus na frente, irmãos, pode vir a tentação que vier, pode vir as pessoas tentarem, a qual elas vão tentar te destruir, mas elas não vão conseguir, porque Deus, ele está no controle. Quando você coloca Deus no controle, irmãos, pode esquecer. Quando você coloca a obra na mão do Senhor, Deus, ele resolve. Quando você age de compaixão com as outras pessoas, o Senhor te abençoa, irmãos. É desta forma, irmãos, o que tem acontecido na minha e na sua vida. Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas o Senhor, ele trouxe essa palavra, e essa palavra veio de encontro comigo primeiro, irmãos. Quando você passa por algo, e você vê algo semelhante, quando você lê a palavra, o Senhor, ele te mostra que às vezes tem pessoas te olhando e elas invejam o que você é, da sua forma como você anda, do seu jeito, pensa que você é tudo mil maravilhas, mas é porque é Deus na sua vida e você faz a diferença, irmãos. Quando você chega em algo, num lugar diferente, você faz a diferença, porque você sempre está orando, sempre você está jejuando, sempre está buscando ao Senhor, e o Senhor, ele requer isso sempre de mim e de você. Você pode ter certeza, quando você fazer isso cada vez mais, a sua casa, ela vai estar edificada, irmãos. Pode vir as lutas que vierem, e o mais interessante ainda, irmãos, sabe o que é? É que a luta vem das pessoas de que você menos espera, a qual tentam te quebrar da onde você menos espera. Quer um exemplo? Pega José, irmãos. O que aconteceu com José? Teve um sonho, e quem jogou ele no poço? Foi os irmãos dele. Quem vendeu ele? Foi os irmãos dele. Tudo isso, mas ele passou por todo esse processo, mas ele não deixou de adorar a Deus, e ele não deixou de sonhar o desejo a qual tinha no seu coração, o propósito a qual tinha com ele, e ele sempre colocou o Senhor na frente. Da mesma forma, irmãos, acontece nos dias de hoje. Às vezes você está passando por um processo, você está lutando, as pessoas estão te observando, e quando você menos espera, é até uma pessoa da sua própria família tentando te destruir, tentando te maquinar, tentando te derrubar, mas ela não consegue, porque Deus é com você, irmãos. Quando você coloca Deus no propósito, não adianta, porque Ele está no controle, irmãos. Você pode ter certeza que o Senhor, ele é comigo e com você nesta noite. Irmãozinho, continuando, é tão maravilhoso esse texto, irmãos, que nós podemos observar que depois que Anani contou isso para ele, ele se entristeceu profundamente, e ele orou, não foi um dia, 2 dias não, irmão, foi vários dias. E sabe quanto tempo o muro estava derrubado, destruído? Mais ou menos 95 anos. E ele orou, tanto tempo, tentou lá, mas o Senhor deu a bênção. Orou 30 dias, passou 30 dias, nada ainda. Passou 60 dias, nada ainda. Passou 120 dias. Depois de 4 meses mais ou menos, o Senhor deu a bênção para ele. E às vezes, irmãos, quando você ora, você já quer aquela coisa de imediato. Não é dessa forma, irmãos. Às vezes você está orando e fala, não, mas eu quero, e você quer colocar Deus na parede, mas não é dessa forma, irmãos. O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que entregar na mão do Senhor e confiar, irmãos, e orar constantemente para o Senhor. E não importa, não se preocupe com amanhã, não se preocupe com aquilo a qual você está correndo para conseguir, para alcançar. Você pode ter certeza que o Senhor, ele vai te dar no tempo certo, na hora certa. Porque a palavra do Senhor, ela nos relata e ela nos ensina que há um tempo determinado para tudo, irmãos. E às vezes você está com a bênção assim do seu lado, e às vezes por murmurar, você perde a bênção. O Senhor, ele requer que eu e você confie nele,
Basta que eu e você façamos o quê? Entregamos o caminho ao Senhor, confia nele, que ele vai agir na minha e na sua causa, na minha e na sua vida. Às vezes você está orando por tanto tempo por aquela causa, e Deus ele vai te dar neste ano ainda, irmãos. Eu creio, irmãos, que nesta noite, como profeta que Deus me colocou aqui nesta noite, com a autoridade que Deus me deu, eu creio, irmãos, que esse ano é um ano de vitória, irmãos. Eu creio que esse ano, eu não sei qual é a causa qual você tem colocado nas mãos de Deus, mas você vai receber, irmãos. Você crê nesta palavra, irmãos? Porque eu acredito e eu creio, irmãos. Porque quando Deus ele é com você, irmãos, não há luta qual vença você, irmãos. Vai vir luta que vai tentar te entristecer, mas quando você coloca Deus no negócio, irmãos, pode vir o vento que vier, que nada vai te derrubar, irmãos. Olha só como aconteceu com ele. As pessoas estavam tramando contra ele, estavam lá até mandando carta, mandando mensageiro para que se encontrasse com ele, mas ele nem ligou, ele não deu ligança, porque o propósito dele era outro, irmãos. Qual que é o seu propósito nessa noite? É isso que o Senhor ele requer de mim e de você. Qual é o seu propósito? Que você tem colocado com prioridade na sua vida? Ou você tem buscado as outras coisas e tem esquecido de Deus? Irmãos, quando você tem Deus no propósito, você pode ter certeza que as outras coisas vão se resolver na sua vida. É só você se entregar verdadeiramente para o Senhor, que Ele vai estar no controle da coisa. Às vezes você pensa que perdeu tudo, mas não, irmãos. Eu estava até comentando de um louvor nessa noite com o pastor, com a irmã Sara, que é um louvor que eu não perdi o meu controle, não. É um louvor muito maravilhoso, irmãos. E às vezes você pensa que está tudo destruído, às vezes você está agoniado, você está passando por aquele processo e pensando que perdeu o controle, mas quando você coloca o Senhor no controle de tudo, você pode ter certeza, irmãos, que as coisas vão se resolver. Nesse louvor ele vai até falar que o Senhor ele foi esquecido no primeiro dia, foi esquecido no segundo dia, mas no terceiro ele ressuscitou e ele se levantou. E é desta forma, irmãos, porque aquele homem a qual levou todas as nossas transgressões, a qual ninguém dava nada para ele ressuscitou no terceiro dia e hoje ele se encontra aqui, irmãos. E ele está com a bandeja estendida aí, ó. Basta você receber, irmãos, e acreditar. Então acredite, irmãos, confia no Senhor. Você pode ter certeza, como este homem passou tanto tempo cativo, passou por um processo, mas ele não deixou de adorar o Senhor, ele não deixou de ter compaixão com seus compatriotas, e mesmo assim ainda foi lá e edificou os muros, e o Senhor honrou. E ele tentando fazer, como eu vou falar com o rei? Como eu vou pedir para que eu pudesse ir para Jerusalém? E não só foi, como ainda foi com soldados do rei, e ainda foi com carta, com autoridade, para edificar aqueles muros. E todos os respeitaram, porque ele não entrou naquela cidade como ninguém, ele entrou como alguém, e edificou os muros do Senhor, edificou a cidade, e o povo pôde adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É desta forma, irmãos, que nós temos que fazer, irmãos. Às vezes você está destruído por dentro, você está todo quebrado, você está alegre, mas seu coração está sangrando, mas o Senhor sabe a sua necessidade, irmãos. O Senhor sabe o que você está passando. É desta forma, irmãos. Não deixe de adorar o Senhor, persista no que você está buscando. Adore Ele constantemente, que você pode ter certeza. Ore constantemente. Busque a Ele com sinceridade, com amor, com verdade. Você pode ter certeza que o mais Ele vai fazer na sua vida, na sua casa. Ele vai edificar a sua família. E às vezes você está tentando fazer algo para que, tentando se resolver de uma forma, não, eu vou fazer, e quer tirar da mão do Senhor. Não é dessa forma, irmãos. Busque o Senhor primeiro. Você vai ter certeza que as coisas vão se resolver na sua casa, na sua família. No verso 2 vai falar que o Senhor lhe deu
o rei Artaxerxes foi lá e deu soldados para ele. E ele foi embora. E deu carta. E ele foi embora e foi. E as pessoas, quando iam perguntar, ele... com autoridade. O pessoal olhando, mas falando, mas quem é esse homem aí? Ele deve ser um rei, algum príncipe. Ele está com soldados reais. Mas não, irmãos. Ele era somente um copeiro. Então não se rebaixe do que você é. Ah, eu sou só alguém. Mas para o Senhor você vale muitas coisas. O Senhor, Ele está te vendo, irmãos. Está te observando. E Ele crê que a sua bênção está nas mãos, irmãos. Basta você acreditar, porque Ele está no controle. Por isso que nós temos que agradecer, irmãos. Às vezes você vem para a igreja somente para orar e pedir, mas o Senhor, Ele quer que você agradeça, irmãos. Agradeça pelo dia que você levantou. Agradeça pelo trabalho a qual Deus te deu, irmãos. Porque se você não tivesse esse trabalho, como ia ser, irmãos? Como é que ia se resolver as coisas na sua vida? Como é que você ia pagar as suas contas? Foi o Senhor que te deu, irmãos. Quando Deus te dá algo, nós temos que receber e adorar a Ele com sinceridade. E agradecer por aquilo que o Senhor nos deu. E às vezes as pessoas estão reclamando, em vez de agradecer, irmãos. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu estou correndo para fazer aquilo. Ah, estou correndo para fazer aquilo e esquece do mais importante, que é o Senhor, irmãos. Irmãos, é tantas coisas a qual nesses dias de hoje nós tentamos resolver que nós acabamos se atrapalhando e esquecemos do mais importante, que é o Senhor, irmãos. Que se não fosse Ele, você nem ia ter o tempo, você não ia ter nada, irmãos. Se com Deus já é difícil, imagine sem Deus. A palavra vai falar que nesse mundo nós passamos por aflições, mas quando você persiste, quando você está com o Senhor, você tem certeza que as coisas vão se resolver, irmãos. Está bem claro na palavra, isso é bem simples. Basta você ler, acreditar, orar, buscar. Você vai ver que o Senhor, Ele vai te abençoar. Assim como aconteceu com este homem e com os homens a qual estavam cativos com ele. Aqueles 5 jovens a qual desde a sua adolescência ficaram lá, o Senhor abençoou, irmãos. Daniel, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos eles passaram por um processo. Todos eles foram levados cativos. Mas o Senhor honrou, porque eles sempre estavam adorando ao Senhor. Sempre estavam fazendo o que o Senhor mandava. Sempre estava se entregando para o Senhor. E hoje, será que você está se entregando verdadeiramente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que você tem se entregado para Ele? Será que você tem se doado? E buscado saber qual é o seu propósito na casa do Senhor? Porque esses homens todos tinham um propósito. E o Senhor colocou eles em um patamar a qual muitas pessoas queriam ter. Os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram governadores. O Senhor colocou eles como governadores. Daniel era chefe de várias províncias. E Ezequiel, Deus, Ele fez profeta. Então Deus tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Basta você buscar saber qual é esse propósito e adorar ao Senhor. Amém, igreja? Então vocês estão entendendo, vocês entenderam o que o Senhor Ele requer de mim e de você? Assim como Neemias, quando ele foi edificar os muros, e quando aquelas pessoas tentaram tramar contra ele, mas ele não desistiu do seu propósito. Então, não desista do seu propósito. Busca o Senhor. Coloca o Senhor na frente, que você pode ter certeza que as coisas vão se resolver. Amém, igreja? Diante disso, eu gostaria de estar fazendo uma oração. A igreja se coloca de pé, para nós estarmos agradecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, abençoe, Senhor, meu Pai, grandemente, Senhor, meu Pai, a estes meus irmãos a qual estão aqui, Senhor, meu Pai.
para que eles possam entender, meu Pai, o verdadeiro propósito da sua vida, para que o Senhor possa abençoar grandemente a vida desses meus irmãos, a qual estão aqui, meu Pai. Eu não sei o que eles têm passado, eu não sei qual as suas necessidades, quais são os seus anseios, mas para que o Senhor possa abençoar grandemente a vida destes meus irmãos, meu Pai. Assim, meu Pai, como o Senhor fez com Neemias, meu Pai, a qual ele estava tendo compaixão com os seus irmãos, meu Pai. Ali ele foi para aquela cidade para restaurar, meu Pai, para que o Senhor possa edificar e restaurar a sua casa, restaurar o seu dia a dia, meu Pai, e o seu nome possa ser glorificado, meu Pai. Venha confirmar, meu Pai, a bênção, a vitória na vida dessas pessoas, meu Pai, para que o Senhor possa entrar com verdadeiro propósito na vida de cada irmão, meu Pai, de cada família, e o seu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém.